O Coritiba está fechando a contratação de Keno, atacante de velocidade do Fluminense, e o Vitória também está querendo o atacante do Fluminense, Lelê. Os dois estão muito próximos de reforçarem esses clubes na Série A. Vou falar tudo que eu sei sobre eles, tudo que eu sei sobre as negociações, e também o clube do Remo aloprando em contratações. Marcos Braz deu entrevista, vamos falar sobre tudo isso agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, e hoje nós vamos falar de Keno, muito próximo do Coritiba. Vamos falar tudo que eu sei sobre essas negociações, informações apuradas, e também de outros colegas aí que deram muitas informações sobre o Keno. O Lelê também rumo ao Vitória, esse aí tá um pouco mais longe do que o Keno, mas também tá próximo. E as contratações aí do Remo e a entrevista que o Marcos Braz deu e falou muita coisa sobre o clube do Remo. Não deixa de se inscrever nesse canal. Se inscreve no canal, tá aqui embaixo ou aqui embaixo, dependendo de onde você tá aí assistindo, tá escrito inscreva-se, é de graça. E vamos tentar bater os 113 mil inscritos. Se inscreve que isso é muito importante. Deixar a curtida também ajuda demais. Não esquece de deixar a curtida não. Vamos falar então do Keno no Coritiba, começando pela notícia do dia, né? Essa notícia que foi dada aí na noite de quinta-feira, um pouco antes do Fluminense jogar, e essa sexta-feira algumas novas notícias saíram. Marcelo Neves aí, um dos setoristas do Fluminense no Globoesporte.com, e Caê Mota deram essa notícia no Globo Esporte, que o Coritiba está interessado na contratação de Keno, e os dois estão concluindo ali essa forma do destrato, ou seja, o Keno tem contrato com o Fluminense até o final de 2026, e a operação ainda não está concluída. Globoesporte.com sempre dando informações muito seguras, né? Uma das possibilidades de sair da rescisão amigável. Sobre a rescisão amigável eu tenho algumas coisas para adicionar. Nesse cenário ele teria caminho livre para assinar com os paranaenses. O Keno não seria o primeiro jogador do Fluminense a sair pro coxa, né? Thiago Santos e Lavega estão no Coritiba saindo do Fluminense. E segundo Gabriel Amaral, jornalista também, dono do Raiz Tricolor, Jornada KTO 1902, jornalista tricolor, segundo ele, as informações é que o Thiago Santos foi ali muito importante para essa negociação entre Keno e Coritiba, né? A diretoria do Coxa chegou no Thiago Santos, perguntou o que ele achava sobre o Keno, e o Thiago Santos falou que tinha que trazer mesmo. O Keno e o Thiago Santos são muitos amigos. Sobre esse distrato, né? Sobre a negociação do Keno com o Fluminense. O Keno, ele foi muito importante em 2023, na temporada do título da Libertadores do Fluminense, mas em 24 ele já caiu um pouco, junto com o elenco inteiro do Fluminense, você vai lembrar, o Fluminense disputou o rebaixamento em 24. Em 25, o Keno caiu ainda um pouco mais de produção. E aí, com o contrato renovado, é inacreditável. A renovação foi um erro absurdo da diretoria do Fluminense, né? Renovou em 25 por mais 2 anos, então, por mais um ano. Então, ele tem contrato até o fim de 2026 com o Fluminense. E ele recebe um contrato alto no Fluminense, tá? O Keno recebe um alto valor salarial. Então, interessa para o Fluminense, né, abrir espaço na sua folha salarial. Lembrando que o Fluminense tem o Savarino chegando, tem o Soteldo, tem o Serna, tem o próprio Canóbio, então jogadores de ponta que são caros, e o Keno é um jogador caro e que não vai ser utilizado muito pela comissão técnica. Então pro Fluminense interessa, pro Coxa recebe um jogador experiente, e pro Keno também, porque a negociação dele com o Coritiba, né, a informação que eu tenho é que ele tá negociando um contrato de 2 temporadas com o Coritiba, tá? Ele abaixaria um pouquinho o salário em relação ao que ele recebe no Fluminense, porém ele firmaria 2 anos de contrato, então o valor total do contrato seria maior, né? Porque ao invés de receber um salário, imagina, você recebe R$10 por 12 meses, ao final desses 12 meses você vai receber R$120, mas se você recebe ali R$8 ao longo de 24 meses, você recebe mais do que você receberia no contrato anterior. Então o Keno está tentando firmar um contrato de 2 anos, o Coxa tem interesse de 1 ano, mas deve caminhar para esses 2 anos mesmo. E o Keno chegaria no Coritiba com status de titular, na minha opinião, porém não para a temporada inteira, tá? Ele chega com status de titular, talvez ali fazendo frente com o Breno Lopes de centroavante nesse momento, com o Ronier de um lado e o Keno do outro, mas ele tem ali muita concorrência. Se chegar um centroavante no Coritiba, o Breno Lopes já cai para a ponta, é mais um concorrente para a ponta. Tem Pedro Rocha, tem Lavega, tem outros jogadores de ponta ali que podem bancar o Keno no Coritiba. É uma boa contratação, sim. Felipe Melo, cara, muito amigo de Keno também, jogou com o Keno ao longo de muitas temporadas no Fluminense, falou o seguinte, vou botar aí para você escutar, ó. Eu conversei com um empresário muito influente, e esse empresário falou comigo o seguinte, que o Keno
ele está de malas prontas para ir para Curitiba. Ou seja, malas prontas para ir para o Curitiba, né? Faltam detalhes, pequenos detalhes. Então o Keno aí próximo de rescindir contrato amigavelmente com o Fluminense. O que tá impedindo, cara? Porque teoricamente o Fluminense ainda tem valores a pagar ao Keno, tá? O Fluminense tem valores a pagar ao Keno, algumas premiações, algumas coisas que estão ali, muito pouca coisa, tá? E o Keno teoricamente deveria pagar para sair, né? Quando você rescinde um contrato, você paga, né? Geralmente o Curitiba pagaria ao Fluminense o valor para romper o contrato do Keno. Mas para que esse rompimento de contrato seja amigável, o Fluminense abre mão dos valores que eles têm a receber pelo Keno e o Keno abre mão dos valores que ele tem a receber pelo Fluminense, porque o Curitiba não pretende pagar pela contratação do Keno. Ele viria de graça, Curitiba apenas arcando com o salário do Keno, que será um salário alto ainda, tá? Mas não tão alto quanto ele recebe no Fluminense, que é próximo de R$1 milhão. Então, o Keno rumando para o Curitiba. Estatísticas do Keno nas últimas temporadas, né? O grande destaque do Keno, cara, foi aqui nessa temporada de 2023 na Libertadores, tá? Quando você pega os números, ele fez 10 jogos na Libertadores, os 10 como titular, 78 minutos por jogo. Não fez gol, mas deu 5 assistências. 2 delas foram para os 2 gols na final do Fluminense. O Keno é um ponta que joga pela esquerda, tá? Então, pode esperar... Pô, pelo amor de Deus, SofaScore. Tava lá no meio da explicação, os caras tiraram. Eu vou botar aqui de volta na Libertadores 2024, porque esse mapa de calor é o auge do Keno. Um cara que joga pela esquerda, que gosta de cortar bastante para a linha de fundo para cruzar e dar as suas assistências, mas o Keno também corta para o meio para dar aquela chapada direto para o gol. É um atacante de lado que tem como principal valência o 1 contra 1. Keno é muito driblador, muito liso, mas ele também tem essa jogada de finalização que não costuma dar muito certo, mas de vez em quando ele faz os seus golzinhos ali de fora da área. Porém, meus camaradas, olha só. Quando a gente bota o Brasileirão 23 na conta aqui, ele jogou 24 jogos, 18 como titular. O Fluminense poupou muitos atletas nessa temporada 23 para focar na Libertadores. Ele fez 2 gols e 4 assistências. Muita assistência que o Keno teve nessa temporada, você tá vendo, né? Teve mais de 10 assistências nessa temporada, contando todas as competições. Só que quando vai subindo de temporada, em 24 ele caiu junto com o time inteiro. Ainda teve 27 jogos, 15 como titular, começou a perder a sua titularidade, fez um gol e deu uma assistência no Brasileirão, sempre jogando pela esquerda, cortando para a linha de fundo e às vezes cortando para o meio também. Já em 25, aí ele caiu muito de produção em 2025. O Keno, que virou um jogador, sempre foi um pouco, né, um jogador vagalume, mas só que ele, a maior parte dos jogos, ele jogava muito bem e de vez em quando ele jogava muito mal. Em 25, a maior parte ele jogou muito mal e de vez em quando ele tinha lampejos. No Brasileirão 25 ele só jogou 18 jogos e só foi titular em 4. Foi reserva completamente, fez apenas um gol e deu 2 assistências ainda em poucos jogos, tá vendo? Nos lampejos em que ele tinha, ele fazia um golzinho e dava algumas assistências, sempre jogando pelo lado esquerdo do campo, tá? Sempre jogando pelo lado esquerdo do campo. Então o Keno joga na mesma posição do La Vega, por exemplo. Tá aí também do Breno Lopes, né? Mas o Breno Lopes dá para fazer centroavante aqui. Cara, o que eu espero dessa contratação? Keno é uma boa contratação se ele chegar com vontade. Faltava no Fluminense um pouco desse tesão de jogar bola que talvez ele recupere no Curitiba. O Keno é um jogador muito liso, traz para o elenco do Curitiba uma opção de drible, quando o Curitiba for enfrentar ali um elenco, né, um time que esteja muito retrancado. Por exemplo, a enfrentar a Chapecoense jogando no Couto. Chapecoense toda retrancada. O Keno é o cara pro drible, é o cara para desarmar uma zaga, desarmar um esquema defensivo, 2 linhas de 4 ali atrás. O Keno é esse cara, traz essa possibilidade pro elenco do Curitiba, um cara driblador que é muito difícil de encontrar no mercado. Agora, a velocidade do Keno, que ele era muito rápido, aquele jogador para contra-ataque, já não é tanto a vida do Keno, tá? O Keno já não tá mais com aquele pique todo para puxar um contra-ataque, já tá lá com seus 36 anos, rumando pros 37, mas ainda tem uma certa velocidade, né? O Keno começando no banco e entrando ali lá pros 20 do segundo tempo, dá para puxar um contra-ataque também em velocidade. Mas hoje o Keno é mais um jogador de 1 contra 1, o cara do drible. Não espere um Keno hiper rápido, mas puxando muitos contra-ataques, mas eu considero uma boa contratação. O elenco do Curitiba ganha uma opção a mais e está fortalecido. Comenta aqui embaixo você, torcedor coxa branca, se você gosta da contratação do Keno.
Outro jogador do Fluminense que está saindo, tá? Outro atacante que está arrumando para um clube na Série A é Lelê. Lelê, né, centroavante do Fluminense, está na mira do Vitória, tá aqui, ó. Lelê, que havia retornado recentemente do Atlético Goianiense, que estava por empréstimo, entrou na mira do Vitória. Então aqui, tanto o lado do Fluminense quanto o lado do Vitória, tanto Rio de Janeiro quanto Salvador, apuraram que o Vitória quer, tá, a contratação do atacante. O Vitória já fez uma proposta para contar com o Lelê por empréstimo, tá esperando a resposta do Fluminense. A gente ainda não tem, tá, a informação para você, torcedor do Vitória, eu tô correndo atrás, a gente ainda não tem a informação de que o Lelê recebeu valor, né? Por exemplo, o Vitória vai pagar por esse empréstimo. Aqui é o que eu acho, não é informação. Acredito que não. Acredito que o Vitória tenha tentado um empréstimo gratuito, mas pagando integralmente o salário do Lelê, que não é um salário alto. Não é um salário muito alto, o Vitória consegue dar conta deste salário do Lelê, beleza? Lelê no Fluminense, cara, é melhor do que Carlinhos. Você, torcedor do Vitória, com certeza tá pensando no Carlinhos. Lelê é melhor do que Carlinhos, saiu do Volta Redonda, né? Lá em 23, chegou no Fluminense, destaque do Volta Redonda, um dos artilheiros do campeonato, chegou no Fluminense, fez os seus golzinhos, mas em 2024 ele se lesionou, rompeu o ligamento do joelho, ficou de fora, isso prejudicou a caminhada dele no Fluminense. Quando retornou, foi emprestado diversas vezes, né? Então, o Lelê, ele chegou a ser emprestado pro Ceará, depois do Ceará ele chegou aí pro Japão, mas deu errado a negociação pro Japão, ele voltou e foi emprestado pro Atlético Goianiense na Série B 2025. E no Atlético ele chega ali no meio da temporada e joga muita bola, tá? Em 17 jogos ele foi 17 vezes titular, e 83 minutos por jogo, meteu 6 gols e uma assistência. Ou seja, gol o Lelê sabe fazer. Ele é um cara que também é muito rápido. O Lelê é um jogador rápido. Tem uma boa condução de bola para um centroavante do tamanho dele. É muito bom de cabeça. Tem uma boa finalização também. Ele é melhor do que o Carlinhos, mas não chega para ser titular nunca. Ele vai ser reserva do Renato Kaiser. E é um jogador que dá a opção da bola aérea pro Vitória, a partir de agora, né? O Lelê chegando, firmando esse contrato com o Vitória, é um jogador muito alto que dá essa opção pro elenco do Jair. Então acredito aí que o Lelê vai ser um bom reforço pro Vitória nesta temporada, lembrando que esse destaque dele foi na Série B, não foi na Série A, mas ainda assim é um cara que vai agregar aí no elenco do Vitória para esta temporada. E para você, torcedor remista, dá uma olhada depois nessa entrevista que o Marcos Braz deu no Globoesporte.com. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Ele fala muito sobre Flamengo, mas fala muito sobre Remo também. E a resposta que eu quero destacar é essa aqui, tá? Não vou ler a resposta inteira aqui, é muito grande, né? Mas basicamente ele fala o seguinte. Ele fala que quando ele chegou no Remo, ele viu que poderia melhorar alguns processos internos administrativos do clube do Remo, a estrutura do Remo. Ele fala que quando ele tá no Remo, muda de patamar para conseguir negociações, né? Ele vira e fala o seguinte, olha o que ele falou. Falo para vir pro clube, acreditar no projeto, que vai jogar para 40, 50 mil pessoas. Conseguir vender o projeto para alguns jogadores como Cantígio, jogadores internacionais. Ele se diz peça importante nessa contratação de jogadores. Eu não acho que ele tá sendo soberbo, eu acho que ele tá certo, eu acho que é um cara com muitas conexões no mercado e muita moral. Sim, ele ajudou o clube do Remo nessas contratações. E coisas importantes, cara, é que ele fez ajustes em processos internos, então o Marcos Braz não chega só para contratar jogadores, ele tá ajudando o clube a melhorar processos internos. O cara sabe muito disso, né? Tava no Flamengo. E também ele fala sobre centro de treinamento, que ele quer ter um centro de treinamento, ajudar o Remo, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? O jogador do Remo sai de Belém, 2.500 km para jogar fora de casa e depois ainda tem que voltar, mais 2.500 km para voltar para Belém. Então ele sabe que para isso você precisa de um recover melhor, um centro de treinamento, um tratamento melhor. Então é muito tempo em cima de um avião e o Remo precisa de um centro de treinamento. Eu falei sobre isso com vocês em live, né? Que um centro de treinamento para o Remo com uma boa recuperação para os jogadores é de extrema importância, porque a Série A vai desgastar muitos jogadores do Remo. Depois dá uma lida nessa entrevista, tá muito maneira, tá? Falei para vocês também no vídeo anterior que o Leonel Pico, argentino de 27 anos, está contratado, maior contratação da história do Remo, vai pagar 9 milhões de reais ao Platense da Argentina. Então, Leonel Pico chegando aí, destaque do Platense para essa temporada. Outro que está anunciado é Rafael Monte, centroavante também argentino. E aqui alguns números do Monte
no Vinotinto, time equatoriano em que ele estava jogando, cara, números absurdos, tá? O cara estava no campeonato equatoriano, fez 35 jogos, 30 como titular na temporada, meteu 18 gols, meu amigo, e 3 assistências. O cara em 30 jogos como titular participou de 21 gols. Ah, mas é campeonato equatoriano. Ok, o nível vai subir muito pro Rafael Monte. Mas o cara sabe fazer gol. Que o cara sabe meter muito gol e tá na melhor fase da carreira dele, a gente não vai questionar isso. Um atleta jovem ainda de 26 anos, tá chegando no pico e ainda pode melhorar. Tô com boas expectativas sobre o Rafael Monte, tá? Não acredito que será mais um Felipe Viseu. Rafael Monte deve meter muito gol com a camisa do Remo nesta temporada. Tá aí outro que falou como reforço do Remo é Patrick. Patrick aí que falou, ó, sempre joguei como volante, fazendo a função de segundo volante, no tripé. Mas no Inter acabei me transferindo para o extremo, também fiz essa função tanto no Inter quanto no São Paulo e no Galo. Então gosto de ser volante, gosto de ser segundo volante, mas do meio para frente no que precisar estou à disposição. Já disse que sentiu a energia positiva da equipe, motivação, força de vontade, torcida marcou presença. E assim, cara, ele chega muito motivado, tá? E o Patrick é um jogador que eleva o nível do clube do Remo, tá? Um cara muito técnico, muito forte, muito experiente e polivalente, né? Um cara polivalente, você tá vendo aí que ele joga em diversas posições. Gosto das contratações do Remo, que está subindo de patamar no futebol brasileiro. Comenta aqui embaixo se você gostou das contratações do seu time e quem você quer ver vestindo a camisa do seu clube. Se inscreve no canal para mais informações. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.